Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a TV Cresce, canal 8 do Cresce, 8ª região de Brasília, onde nós estamos trazendo conhecimentos para toda a classe de corretores de imóveis, nossos colegas. Hoje vamos tratar de temas maravilhosos com Alexandre Langer sobre direitos e obrigações dos corretores imobiliários e uma nova visão do mercado. Muito obrigado pelo convite a todos, é um prazer e uma honra estar aqui na TV Cresce e poder colaborar para o desenvolvimento da nossa profissão com alguma ideia, com alguma experiência, enfim, é uma honra estar aqui, acho. Muito obrigado pela sua presença. O Alexandre é apenas corretor de imóveis, fundador da NET Imóveis em Brasília, sócio da Êxito Imobiliária, engenheiro mecânico, trabalhou com uma Varig, inclusive, não foi? Gestor imobiliário, paraquedista militar, meu Deus, que coisa, né? E corretor de seguros. Então você tem muito que agregar no mercado imobiliário. Obrigado. Nós sabemos que você é uma pessoa de sucesso, um grande líder no mercado, respeitado, Obrigado. É um ícone como referência. Então nós temos maior vontade de saber como é que você pensa esse mercado e algumas mensagens nós podemos trocar com os nossos amigos corretores. Para mim, Asher, ao mesmo tempo que é fácil falar, porque é uma paixão ser corretor de imóveis, também é difícil porque a gente é tão entusiasta, né, que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, segmentando esse desenvolvimento do mercado imobiliário, a minha visão sobre essa mudança que eu percebo nada mais é, na realidade, do que trazer os valores antigos. Estar junto com o cliente, estar preocupado com o cliente, acolher o cliente, e a primeira preocupação é a solução. Vamos colocar o comissionamento, a remuneração no lugar em que ela deve estar, na realização do sucesso da experiência. Mas o que antecede o sucesso da experiência é todo o processo imobiliário que esse cliente vai te trazer. E aí você vai começar a construir uma carreira de sucesso no mercado imobiliário, com certeza. A nossa preocupação com a segurança nessa intermediação imobiliária é muito grande. Nós percebemos, nós temos absoluta certeza que a entrada do corretor, através apenas de um técnico de transação imobiliária, é muito frágil para o mercado. O mercado exige hoje um conhecimento muito mais agregado. Nós estamos falando de engenharia, de arquitetura, de direito de família, sucessório, né? O que é área quadrada de imóvel, segurança documental. É um complexo de informações que tem que ser passada pelo corretor para dar essa segurança. Nós entendemos também que um corretor mal orientado, ele cria problemas para o mercado, inclusive acaba denegrindo de alguma forma todos os seus outros colegas, né? Então acho que nós temos que nos preocupar muito em dar mais qualificação, mais conhecimento e fazer com que essas transações sejam mais seguras possíveis. Você não concorda? Eu concordo e pratico isso na realidade. Na minha visão, essa régua que nós temos atual, ela teve um seu momento de vida e teve a sua utilidade de ser na criação da profissão. Isso lá na década de 78. Tá? Nós estamos num momento social totalmente diferente. Nós estamos num momento em que a informação está latente, né? A especialização é extremamente necessária e o profissional tem por obrigação se manter atual. Eu, com 32 anos de mercado, eu não paro de estudar, eu não paro de aprender. Eu estava aqui conversando com o pessoal aqui do estúdio que nós estamos gravando, eu estou aprendendo com essa juventude. É importante a gente não perder esse vício, né? E o corretor que está entrando, então, esse tem mais obrigação ainda. Por quê? Porque ele já é o novo. Ele é o corretor que daqui a 20 anos vai estar latente no mercado, vai estar desenvolvido, vai estar maduro para atender cada vez melhor. Então, veja bem, o desenvolvimento, na minha visão, talvez algumas pessoas que nos assistam não gostem do que eu vou falar, nós tínhamos que ter, sim, primeiro, a gestão imobiliária. Passou da hora de nós termos gestores imobiliários. Podemos ter o técnico? Podemos. Porém, o gestor imobiliário ele tem que existir. Assim, nós temos que ter exames de entrada, assim, ao mesmos moldes da OAB. Proficiência. Tá? E nós temos que ter, aí já olhando pelo modelo americano, tá? Uma recertificação, na minha ideia, a cada 3 anos o corretor deveria passar por um cheque para ver se ele está atualizado, se ele está obedecendo as legislações, porque a legislação ela vai mudando. Sim. Ela é dinâmica, como é a sociedade. Então, a cada 3 anos ele deveria
está fazendo uma nova certificação, né, uma renovação do seu certificado ali para estar atuante no mercado. Tem uma observação que pode fazer, Alexandre, que é interessante. O Cresce Sim. é uma autarquia federal que tem como objetivo principal a fiscalização. O que significa? Dar segurança nessa intermediação imobiliária. E às vezes existem algumas linhas de pensamento que imaginam o Cresce como sendo um sindicato ou uma associação. Não é isso. Claro que muitas das nossas atividades vão além de apenas a fiscalização, como é o caso da TV Cresce, da Unicresce, os nossos projetos que nós temos aí de benefícios para corretores, isso são coisas extras. Então, se você quiser, por exemplo, ajudar um corretor, o objetivo principal não é em trabalhar com anuidade ou dar ele benefícios, não, é dar qualidade profissional, segurança. Perfeito. E essa forma de você apertar de alguma forma essa necessidade, nada mais do que atualizá-la diante da sociedade do mundo hoje. O mundo é muito rápido. É verdade. Muito rápido. Eu trocaria a tua palavra de apertar aí, de desenvolver. Sim, beleza. Porque, na realidade, quando você filtra, você faz com que o profissional aceite esse desafio de fazer um desenvolvimento pessoal para uma entrega melhor para a sociedade. Porque qual o papel real do corretor? Servir. Servir ao cliente. Ele é um prestador de serviço. Ele é um prestador de serviço. Então, dentro desse conceito, ele tem que se manter atual, desenvolvido, permanentemente. Então, quando a gente fala de uma régua mais alta de entrada, nada mais a gente está falando do que uma entrega superior para a sociedade. Se a nossa profissão deseja ter um valor e um reconhecimento diante da sociedade, a primeira coisa que ela tem que fazer é se respeitar, se valorizar. Se valorizar por intermédio do conhecimento, por intermédio do comprometimento e responsabilidade com a profissão. Então, quando a gente começa a olhar isso, aí a gente não vai mais falar em sindicato. Até porque, para mim, na minha concepção, isso é uma percepção pessoal minha, eu não preciso de sindicato. Não preciso de sindicato. Por quê? Porque os valores, o preço de ser corretor é muito barato. A nossa unidade é muito barata. Sim. Para o potencial de ganho que eu tenho, eu lamento o nosso conselho não ser mais forte, mais reconhecido, para que a gente possa mostrar o valor da nossa profissão para a sociedade. Então sinceramente, não é a questão da anuidade. Eu acho que não. É o seguinte, nós pensamos muito, eu particularmente estou adepto a essa ideia, eu sempre penso no mercado imobiliário, porque o corretor de imóveis está em todo esse segmento. Nós vamos conversar agora mesmo sobre essas receitas agregadas que você tem em locação, que o seu escritório oferece, Sim. que tudo são fontes de rendas. Sim. Por que a pessoa não tem esse insight? Não percebe isso? Falta de capacidade, de conhecimento? Onde ele vai adquirir isso? Está perdendo dinheiro, está perdendo tempo. Então não adianta você criticar uma coisa que poderia dar muito mais certo se você apenas vislumbrasse uma nova visão, uma nova abertura do mercado imobiliário. O que a gente fala? O mercado imobiliário não é apenas a casa, o tijolo, o apartamento. Não é isso. Tem todo um contexto que vai em volta disso aí. Ele é muito mais carne e osso do que tijolo e cimento. Né? Então, nós estamos falando de pessoas, de necessidades sociais, o seu primeiro imóvel, a sua história de vida, o local dos seus filhos, onde você vai educar. Sabe? É uma complexidade de coisas, não é só o sonho. Essa palavra até... Eu não gosto dessa palavra. Essa história disso, corretor ser realizador de sonho... Eu não gosto dessa palavra, eu sou contra. Isso é frontal. Eu também concordo contigo totalmente nisso aí. Mas assim, eu acho que as pessoas têm que ter esse foco, esse objetivo de ter seu imóvel. Sim. Depois nós vamos pensar no segundo investimento. Primeiro vamos parar por aí, né? Acho que é a primeira necessidade. Agora o corretor, o que ele vende dele? Ele vende o serviço e a capacidade dele. O pessoal tem que parar que o corretor não vende imóveis. Quem vende imóveis é quem assina a escritura. Pronto, acabou. Agora, como é que você faz para ter segurança nisso? Como é que você demonstra que esse documento está certo, que esse imóvel está bem avaliado, que ele não tem nenhum problema estrutural, que ele não tem um vício resibitório, alguma coisa? Como é que se trabalha nisso? Nós só teremos bom nome no mercado para valer mesmo no dia que nós tivermos bons profissionais capacitados para dar essa informação com precisão. É verdade, Acha. Eu vou mencionar aqui um caso para você. Eu acho, não sei se você já recebeu. Nós temos nossa autorização de trabalho, junto com o cliente vendedor,
Tá? Autorização de venda? Autorização de venda, okay. Na realidade é um contrato de prestação de serviço. Tá? O que acontece? O objeto do nosso contrato é bem claro. Nós falamos lá desde a avaliação, da visita, da elaboração de contrato, do relatório de movimento, do acompanhamento, da retirada de documentação, da viabilização do acompanhamento do financiamento imobiliário, do registro, porque para quem vende, geralmente a transação imobiliária acaba na escritura, né? Na quitação, vamos dizer assim. Tá? Mas para quem compra, ela vai um pouquinho mais além. Com certeza. Ela vai lá no registro. Né? Tem a transferência da titularidade dos impostos, dos condomínios, da energia, da água. Né? Então, a experiência é um pouco mais longa. E aí, a falta de entendimento e da visão geral, né? Talvez uma desatenção, não vamos falar de falta de atendimento, mas uma desatenção do corretor que quer se preparar, ele não pensa na estrutura de consumo do cliente. Né? Hoje a gente fala muito em lead. A gente, né? O que é o lead? Né? Uma coisa meio intangível. Lead é aquela pessoa que está lá querendo comprar um imóvel, entra numa experiência. Se a gente for falar num funil, né, que hoje é uma figura muito comum, a gente vai ver que essa experiência está segmentada. Mas os corretores não estão muito preocupados com o significado de cada camada desse funil. Qual é a experiência que aquele cliente está vivendo naquele momento? E como é que você se torna a solução a cada nível desse funil? E aí, quando a gente explode isso dentro de uma concepção de vida imobiliária do cliente, você vai ver que ao final do funil nasce outro funil. Invertido. Porque no momento que ele virou comprador, ele se tornou proprietário. Sim. Nesse momento que ele se tornou proprietário, ou ele passa a ser vendedor, ou ele passa a ser locador. Sim. E aí é outra experiência imobiliária. E aí nasce uma infinidade de oportunidades para o corretor estar plantando a próxima necessidade, o próximo atendimento para esse mesmo cliente. A gente fica gastando fortunas em mídia, em portais imobiliários, em Instagram, em Facebook, e não olha o nosso cliente que está dentro do nosso arquivo. Não faz relacionamento com aquele que já nos experimentou, que já nos validou. Fantástico. É impressionante isso, como a gente joga dinheiro fora. Então, quando eu criei essa figura do catavento, depois o Asher vai falar um pouquinho sobre catavento. Vamos colocar em tela ali depois para o pessoal ver o que é esse projeto. Então, essa ideia do catavento é justamente os momentos e os pós-venda e a nova venda. É muito a continuidade do negócio. É a continuidade. A fidelização do cliente em outros segmentos, outros momentos. Eu faço uma brincadeira nessa apresentação que é assim, o ciclo de vida imobiliário de um cliente, geralmente, a gente estava citando aqui o Gabriel, começa pela locação, compra um pequeno imóvel, desse pequeno imóvel, né, vai ter o primeiro filho, aí já surge a necessidade de uma venda, e aí uma nova compra, isso. Dois negócios, ou uma nova locação, entendeu? E nesse entroncamento de momentos de vida do cliente, surgem N possibilidades de valores agregados para o corretor, oportunidades de ganho e oportunidades de relacionamento. Interessante que essas oportunidades, se você for imaginar dentro do escritório imobiliário com uma equipe mais coesa, mais preparada, talvez fosse mais fácil, mais fácil de chegar a alguns objetivos. Nós estávamos comentando aqui, por exemplo, sobre o Home Equity, sim, que é o empréstimo, garantia imobiliária, que é uma ideia fantástica. Dentro dessa mesma ideia de um cliente potencial, pode entrar um seguro, tanto habitacional como de pintura, de devolução. Nós podemos falar sobre até alguns ajustes de finanças, né, algumas antecipações de receitas, sim, alguma coisa de aluguéis que também pode ser feito. Podemos pensar sobre até o auxiliar na mudança, uma empresa que vai cuidar da embalagem, do material dele, para cima ou para baixo. Podemos pensar, você comentou agora mesmo, a pessoa mudar primeiro que a internet, antes da eletricidade. Por incrível que pareça, tanto o comprador quanto o inquilino, primeira coisa, quando ele assinou o contrato, a primeira preocupação dele é assim, preciso ligar a internet na minha casa. Antes de ligar a energia. Rapaz, impressionante. Uma coisa não funciona assim, a outra, mas... Por que a imobiliária, por que o corretor não oferece já essa solução no fechamento do contrato? Olha, está aqui, o senhor quer que ligue a energia, o senhor quer que ligue a internet para o senhor? A receita
Tem uma imobiliária em Uberlândia, Uberaba, não lembro bem, tá? Ela tem uma receita de aproximadamente R$60 mil por mês só de venda de internet, linhas de internet. Perceba bem, eu estou falando em R$720 mil ano somente com venda de canal de comunicação físico. Aí, o famoso ADSL, nem sei se existe ADSL ainda. Que é. Entendeu? Sim. Mas é a fibra ótica, enfim, o nome que você quiser dar. Porque você tem a televisão a cabo, você tem o telefone fixo, que quase ninguém mais usa, mas enfim, soluções de comunicação. Por que a gente não está oferecendo isso? Uma receita que está na mesa, que a gente está jogando ela fora, toda vez. Com certeza. Você vê, essa parte, por exemplo, nós estamos muito ligados à parte de construção civil também, é muito comum você vender um imóvel e normalmente ele vai ter que fazer algum tipo de obra ali. Sim. Uma pintura, uma adequação de espaço, alguma coisa. Isso normalmente a gente tem uma porta mais fácil de entrada. Eu tenho minha equipe, essa coisa toda. Mas esses outros tipos de serviço, dificilmente a pessoa vai ter esse insight. Olha, estou mandando dinheiro para fora do escritório, eu poderia estar fazendo isso aqui hoje. Redução de outra coisa, o custo está fixo, não vai mudar nada a sua estrutura para isso. Nada, nada. Só por meio de parceria. Eu acredito muito em parceria. Você falou aí, eu fui um dos fundadores, fui o pioneiro e fundador da Net Imóveis. Eu acredito piamente na economia compartilhada. Eu consigo ser muito mais quando me junto aos melhores. Então, o que eu quero dizer com isso? Fazer parceria com vários fornecedores com o mesmo objetivo de qualidade, de entrega de valor para o cliente é transformador na vida do cliente. Se você pensar bem, qualquer coisa que esteja relacionada ao imóvel, o cliente lembre de você. Sim. Isso é um poder de marca gigantesco. Quem tem iPhone não tem telefone, tem iPhone. Quem tem um corretor de imóveis verdadeiro... Tem um corretor, não precisa de mais nada. Ele não precisa de mais nada. Ele tem uma pessoa que dá a solução. Então, quando ele lembrar de casa, assunto de casa, ele não vai lembrar daquela casinha. Ele vai lembrar do seu rosto como profissional que entrega a solução. Gente, uma coisa que a gente usa muito aqui, o corretor tem que ter uma vida de negócios e não um negócio na vida. Verdade. Isso, porque até esse dia eu estava dando entrevista e me perguntaram o que eu diria para um corretor que está começando para que ele tivesse sucesso nas vendas. Eu comentei assim, primeiro, o corretor não vende. Agora, se você pensa em fechar negócios, tem uma filosofia de vida. Se preocupe com a forma que você se veste, como você cumprimenta os seus vizinhos, ou as pessoas da sua igreja, seus colegas, o clube que você frequenta, tudo isso sai negócio. Você vai acabar ganhando dinheiro com isso. E naturalmente, você não precisa forçar nada. Não. Né? Agora, se você fecha um negócio hoje, eu não lembro do seu cliente, não agrega para ele um novo relacionamento. Há um caso que eu achei muito bonito, que foi contado esses dias, de um corretor, mas foi em São Paulo, que ele vendeu um imóvel para um casal, fechou um negócio, e quando acabou de ser na escritura, ele perguntou, vocês vão mudar, precisa de alguma ajuda, o que é que eu vou lá ajudar vocês a empacotar o material de vocês? Eu tenho um amigo que tem uma transportadora também, que pode fazer um preço melhor, coisa e tal, que vocês precisam. Muito obrigado. Ele foi e ajudou realmente. Passado uns dias, ele ligou, olha, se conseguirem fazer o registro, está tudo certo, não tem mais nenhuma pendência, trocaram a conta de luz, de água, algum defeito no imóvel, alguma coisa? Não, está tudo certo. Um ano, bate a porta, chega uma cesta de café da manhã para o casal, hoje completa um ano, e de alguma forma eu ajudei vocês a realizar esses sonhos de vida de vocês. Você acha que esse corretor vai ser esquecido? Nunca. Hã? Eu acredito muito na figura do corretor de família, sabe? Sim, concordo. Corretor de a gente família. trabalha muito assim mesmo. Sabe? Então, assim, a gente tem um valor tão grande, a nossa profissão tem um valor tão grande, porque a gente entra tanto na intimidade da família, do cliente. E às vezes em momentos difíceis, em né? momentos Do apê, difíceis. da separação, alguma Exato. coisa. Um e problema principalmente, financeiro. sabe o quê? No momento da dúvida, da insegurança. E naquela hora, nós somos fatores decisores de entrega de segurança, de confiança, de condução, de assessoramento para entregar o melhor. Você viu que o cliente bem assessorado, ele transita melhor pelo mercado imobiliário, consegue concluir com mais sucesso a operação imobiliária que ele deseja, seja a locação ou venda, o que for. Tá? Por quê? Porque ele está amparado, ele tem ali um ombro amigo acompanhando ele o tempo inteiro para a condução do negócio. Tem uma observação, vou falar especificamente para os nossos amigos corretores, nunca se esqueçam que uma das cláusulas do juramento dos corretores
é de nunca utilizar uma informação de um cliente que seja ruim para ele. Verdade. Então, se o seu cliente está precisando de vender um imóvel, está precisando de dinheiro, tem que liquidar rápido, essa informação não pode ser compartilhada. É antiético e é criminoso. É verdade, isso, eu tenho um amigo aqui, posso falar o nome dele aqui, Asher? Deve, não, a não ser que seja para elogiar, tudo bem. Não, é um amigo que eu admiro muito. Para elogiar, o Mendes Leão. Leão. É um profissional único, é um profissional que eu admiro muito. E ele fala o seguinte, quando um cliente liga para ele perguntando se ele tem alguma galinha morta, ele fala que ele não tem. Uhum. Que ele não tem. Porque no momento em que ele estivesse oferecendo uma galinha morta, ele estaria matando alguém. Com certeza. Então, ele estaria matando o outro cliente, aquele cliente que confiou ele ao bem dele, para que ele pudesse. Então, a gente tem que tomar um cuidado e não achem que esse preciosismo moral e ético, ele está fora de moda. Isso é o que te mantém vivo na frente do cliente durante toda uma geração, durante toda a tua carreira profissional. A tua entrega verdadeira pro cliente, comprometida, responsável, vai te manter sempre na vida do cliente. Você sempre será uma referência. Ele vai lembrar assim, o Alexandre, o Asher, naquele momento cuidou de mim com ética, com valor. E aí você vai permanecer. Pois que é bom, você está com 32 anos de profissão, né? 32 anos de profissão. Eu estou com 30 também. É muito bom quando volta um cliente lá de 10, 15, 20 anos atrás, você fechou um negócio com meu pai, com meu avô, com meu tio, sei o quê, você tratou bem, trouxe um negócio. Olha, é uma coisa que dá uma satisfação pessoal muito grande, ver se você faz um bom trabalho. Nossa, é verdade. É muito bonito isso. A mim, por incrível que assim, eu tenho um orgulho danado de falar isso, porque é o seguinte, eu atendi o avô, atendi o pai, estou atendendo o neto já. Pois é, que coisa maravilhosa. É uma coisa tão gostosa, porque é o seguinte, você vê o desenvolvimento da família, e diz assim, eles nos permitem dizer assim, ó, você participou disso tudo. E por incrível que pareça, a gente até muitas vezes desconsidera o corporativo, né? A relação empresarial, que é mais dura, mais fria, mais retilínea, vamos dizer assim, né? Eu tenho um cliente que me procurou agora, um terreno bastante caro aqui em Brasília, e aí ele voltou depois de 12 anos. Eu fiz uma avaliação há 12 anos atrás. Depois de 12 anos, ele voltou, me procurou, disponibilizou o imóvel à venda. Eu estou trabalhando esse imóvel à venda. Passados-se 12 anos, você vê como é que impactou a qualidade de um atendimento, impacta a permanência na vida dele. Você falou agora, se você é lembrado com um cliente em momentos adversos do ramo imobiliário, é muito bom, não é isso? Eu fui esses dias convidado no aniversário da grande amiga minha, Luzia Mello, até a quem manda um grande abraço para ele, para o Marcelo, e vi no aniversário dela a quantidade de clientes que estavam lá no aniversário dela. Eu fiquei impressionado. Todos transformaram-se em amigos. É verdade. Já fechou um negócio comigo, 2, 3 imóveis. Esses network, esse relacionamento é importante demais de vida. Não é só... Os honorários viram consequência disso. Não é? Você não vai no mercado para ganhar dinheiro. É verdade. Você vai prestar um serviço e a consequência é natural. Você sabe que você estava comigo lá naquela homenagem que a gente recebeu na Câmara Legislativa, que eu agradeço muito a indicação. E a minha filha me perguntou, pai, você está feliz? Eu falei, lógico, minha filha, eu estou muito feliz. E minha filha estava passando por um problema, ela perdeu o passaporte dela na Europa, e uma cliente minha que fez negócio comigo, faz negócio comigo, mora na Itália, falou, Alexandre, você pode ficar tranquilo que eu vou cuidar da tua filha aqui, você sempre cuidou tão bem de mim, olha que agora é a oportunidade de cuidar dos teus. Cara... Isso não tem preço. Essa é a maior homenagem que eu podia receber. Entendeu? Eu me arrepio porque a transformação... Aí eu falei para minha filha, isso é um legado. Minha filha, esse é o legado que eu estou te deixando. Não é o dinheiro, não é o imóvel, não é... É o legado que eu estou te deixando. Eu disse assim, meu pai foi um bom profissional, fez grandes amigos e esses amigos hoje podem inclusive cuidar de mim. Isso é muito legal. Existe uma tendência hoje, Alexandre, que a gente questiona. Por exemplo, você dá Net Imóveis. Sim. Então, lá dentro você tem uma série de outras imobiliárias, de corretores, né, de vários níveis, idades diferentes, pensamentos diferentes. Sim. Que, claro, que você, pela sua capacidade, você faz com eles alguns treinamentos, amadurece seu pensamento, a sua responsabilidade profissional. Isso gera negócios, né, mais seguros e a longevidade vai. Mas eu fico muito triste quando eu vejo o corretor entrar muito afoito no mercado, despreparado, achando que vai se dar bem demais. E dentro de um ano ele sai fora.
desiste e às vezes até denigre a nossa relação, porque ele não está preparado emocionalmente. Muitas vezes não tem uma história de vida, né? Acha que vai resolver tudo no mercado imobiliário e não é bem Eu vou assim. falar uma palavra aqui um pouquinho pesada, a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar a nossa entrevista. Eu costumo de vez em dizer que, de vez em quando, o mercado bom é ruim para o corretor. Entendi. Para o corretor no sentido de profissão. Porque como a nossa régua de entrada é considerada muito fácil, no momento em que o mercado está bom e a nossa profissão é extremamente bem remunerada, ela acaba deixando entrar muito gafanhoto. Esse gafanhoto vem, come a nossa colheita e quando o mercado seca, ele vai embora. Vamos começar a e aí tudo o dano fica feito. Sim. E aquele bom profissional que está ali cuidando da lavoura, né? Sendo polinizador, a gente fala do colibri, colibri como polinizador, como desenvolvedor de mercado. O colibri sofre, porque o gafanhoto acabou com a colheita. Então isso é muito ruim. Então, assim, a necessidade dessa régua subir, ela é urgentíssima. Tá? E a responsabilidade. Porque se essa pessoa que entra no mercado, ela entra sem responsabilidade aqui, ela vai para outro lugar também sem responsabilidade. E ela tem que repensar qual é o papel social dela na vida. O que ela está deixando para o filho dela, como é que ela vai ser vista daqui a 20 anos, como é que ela vai estar vivendo daqui a 20 anos. Eu vou dizer, eu devo tudo à minha profissão de corretor de imóveis. Eu viajo para o exterior, tenho um bom carro, tenho uma boa vida, tenho uma filha maravilhosa, tenho todo um projeto de vida formado. Graças ao quê? Graças à minha profissão. Mas talvez não necessariamente nessa mesma ordem. Na verdade, é consequência da sua atividade pessoal. Sim. Porque a profissão está aí democraticamente liberada para todos. Você vê um corretor, mesmo com essa entrada frágil que nós temos, ele tem as mesmas opções de mercado de uma pessoa graduada com muitos anos. Então, o mercado, se um imóvel está no mercado a ser transacionado, ele também talvez consiga fazer a mesma coisa. E às vezes ele tem um bom relacionamento, alguns amigos, alguns conhecidos que facilitam isso. A minha área do Cresce é basicamente a parte financeira, né? Então, é uma diversão. A parte boa ou a parte ruim? Agora está boa, mas já foi bem mais difícil. E é ruim quando você faz um planejamento orçamentário para o próximo ano e você calcular, entraram, por exemplo, sei lá, 1.100 corretores esse ano. Eu não posso considerar nem 50% que eles estarão no mercado no próximo ano. Não posso fazer isso. A receita que eu teve desse ano não vai ser recorrente, porque eu sei que a metade não volta. Isso é triste. É muito triste, porque você percebe que às vezes muitos entram com vontade de fazer, mas despreparados e com muito sonho, sabe? Mas um sonho fantasioso e não real. A gente sabe que nós passamos desde o Correio Brasiliense, né, de colocar anuncinhos, aquela coisa toda, de ir panfleto em rua, bem analógico o sistema. Hoje a coisa é muito digital, muito rápida. Se você mesmo comentou, há corretores hoje que parece que são mídia, né? São influencers, não é isso? Eles querem, você pula na piscina para mostrar não sei o quê, e se apresenta não sei o quê, e às vezes até se dão bem em negócios. Sim. Mas não é bem essa a regra geral do mercado imobiliário. Na realidade é o seguinte, eu não tenho nada contra a celebridade. Eu acho que a celebridade, ela está ali, ela deve ser admirada, mas desde que ela entregue também a autoridade. Ela tem que ter como celebridade, ela tem uma responsabilidade, porque no momento em que ela se torna um ícone, né, um ser a ser observado, ela tem uma responsabilidade de entregar para quem a observa também um conteúdo firme, uma autoridade, um conhecimento, para que desenvolva aquela pessoa que o assiste. Então, eu costumo dizer, nós hoje temos muitas celebridades e muito poucas autoridades. Então, as autoridades, elas têm realmente um conteúdo muito firme para entregar. É o tal de ser conhecido e ser reconhecido, exatamente, né? Exatamente. Muitas pessoas são conhecidas, mas não são reconhecidas profissionalmente por aquilo que fazem. Eu gostaria de aprofundar com você sobre algum tema aqui. Nós começamos a falar sobre o home equity. Sim. E sobre vocês, né, o EGI, a garantia do imobiliário. Por quê? Esse tipo de negócio, financeiramente, cria uma ponte de segurança imobiliária muito grande que muitos corretores desconhecem isso.
como, por exemplo, utilizar uma pessoa que está acabando de construir uma casa, acabou o dinheiro, ele tem um imóvel, em vez de ele vender esse imóvel, ele faz aquela garantia, né? Faz aquele negócio imobiliário, super que é necessidade, vende outro. Você dá dentro da ESO, vocês já estão trabalhando muito nesse segmento, está aproveitando muito. O que acontece? Lógico que é tudo estudado caso a caso. Né? A conversa com, vamos dizer assim, a radiografia da necessidade do cliente ela é muito importante nessa hora. O Home Equity ele é um recurso rápido e barato, se você pensar bem. Transitório para pouco transitório, prazo, não leva muito tempo. Né? Tem uma necessidade. Muitas vezes o teu cliente está lá abrindo mão de um patrimônio que é importante para ele, seja ele de que forma for, tangível ou intangível, por uma necessidade pequena e momentânea. Nessa hora, a gente sugere o Home Equity, que é um dinheiro barato, porque a garantia é uma garantia muito firme, então os agentes financeiros oferecem linhas de créditos mais baratas em função da garantia ser muito boa, tá? E ele atende e consegue pagar isso com tranquilidade sem abrir mão do patrimônio. Porque tem um custo alto para vender, tendo horários, né? Escritura, registro, capital, né? Quando é. você vai ver isso tudo, aí você vê que ele... E na realidade ele precisava somente de uma fração daquela quantia. No final de obra. Exato. Outra coisa também que a gente tem usado aqui, como exemplo, uma casa que está muito velha, muito mal acabada, que você não consegue, então você faz um financiamento dela, reforma a casa, o próprio aluguel já paga as próprias prestações. Então, onde é que entra o corretor nisso? Você perde o negócio por não conhecer esse tipo de operação. Exatamente. Não é isso? O corretor, primeiro que eu disse, todo corretor é um grande empreendedor, gente. Sim. Então, como empreendedor, ele tem que estar observando as oportunidades que o mercado dá de ele ganhar mais, entregando mais, obviamente. Sim. Né? Então, a gente também tem, além do Home Equity, a gente tem antecipação de recebíveis para locadores. O locador está precisando muitas vezes fazer uma viagem, uma cirurgia, enfim, um filho, alguma coisa, uma despesa que ele não estava contando, ele pode fazer uma antecipação de recebíveis da carteira de locação dele ou do único aluguel que ele tem, tá? E consegue viabilizar o projeto dele. Então, isso tudo são soluções que passam na mão do corretor e o corretor está jogando fora. Nós estamos trabalhando aqui no Cresce sobre várias frentes, sempre pensando no mercado imobiliário de uma forma global. Sim. Porque o corretor sempre vai ganhar alguma vantagem, alguma coisa no meio disso tudo. Não tem como você ficar sem o corretor. A gente até comentou isso assim, o corretor às vezes não percebe que uma obra de infraestrutura no local, que ele não está vendo que está enterrada, vai melhorar aquele prédio que ele estava pensando em vender, ou uma estação nova que está sendo reformada de ponto de ônibus, vai melhorar alguma coisa, vai dar mais segurança. A gente tem que estar antenado realmente. É muito bom você falar toda isso, hora, Archer, né? Sabe por quê? Há poucas semanas atrás, nós temos um podcast, aí, o Leonardo Vasconcelos, chamado Tá em Casa. E a gente entrevistou Luciano Carvalho. Luciano Carvalho é um amigo de muito tempo e hoje ele é secretário de obras. E a gente conversando sobre o impacto das obras hoje em Brasília que influenciaram na melhoria da qualidade de vida dos imóveis que circundam essas obras. Vamos dar um exemplo bem claro aqui que é muito latente e muito evidente hoje. O túnel de entrada lá, de cruzamento ali de Taguatinga, né? O tanto que melhorou a vida de Taguatinga, as pessoas começaram a circular novamente ali na Praça do Relógio. Revitalizou tudo, trocou tudo. Né? Então, assim, a dinâmica da cidade mudou. É impressionante, é muito bonito de ver. E o valor, e tem outra coisa. O que isso impactou no valor do mercado imobiliário? Muito, renasceu tudo. Então, o corretor que estava atento poderia ter levado para um investidor comprar ali e agora está colhendo esses frutos. Sim. Então, é uma fonte de oportunidade. Eu hoje recomendo aos corretores que comecem a observar as obras públicas, principalmente as estruturais, que estão sendo realizadas na sua cidade, porque elas irão, com certeza, impactar no valor do imóvel, na dinâmica de locação, na velocidade de locação, na velocidade de entrega, isso tudo com valor agregado muito forte. E a gente não para olhar isso, né? Impressionante. A gente passa pelo túnel, mas sabe a importância do túnel. O corretor ele pensa muito só como reativo, né? Apareceu isso que eu resolvo. Não é bem assim. Se um cliente procura hoje, eu tenho um certo valor para investir, você vai perguntar para ele, você quer retorno daqui 1 ano, 2, 10, 20, 30? Qual é a sua ideia? A cidade vai crescer para cá, mas vai demorar 20 anos.
Você tem como bancar esse lote, esse terreno e ficar esperando fazer um loteamento futuro? Não, eu tenho que comprar um imóvel porque eu vou financiar e o mês que vem eu já tenho que ter um aluguel dele que eu tenho que abater da minha prestação. Você tem que ter resposta para tudo. Não, é importante a gente falar para o corretor, não só para o corretor, gente, vamos falar aqui para o pessoa jurídica também, vamos falar para a imobiliária. Nós temos que parar de ser um mercado da esperança. Né? Hoje o corretor sai de casa na esperança de captar e na esperança de vender. A venda ou a captação ela não pode ser uma coincidência. Ela tem que ser fruto de um processo de trabalho. E aí você vai ter que começar a ter recorrência. Então, com isso, eu queria que vocês pensassem melhor, entendendo a experiência de consumo do teu serviço diante do cliente. E aí você vai começar a entender que você vai sair da esperança e trabalhar no resultado, na recorrência, na autoridade. E vai ser proativo. Sempre proativo, sempre proativo. Lá na frente, esse mercado não permite. O mercado corretor de imóveis, ele tem que ser um ser inquieto. Ele tem que ser ativo. Ele tem que... Eu costumo brincar com os corretores da minha equipe que é o seguinte, quando eles entram no restaurante, eles têm que brilhar. As pessoas têm que virar e olhar, nossa, esse é um corretor de sucesso. Quem comentou comigo aqui, não sei, me lembro, um dos entrevistados, e disse o seguinte, que quando ele estava vendendo alguma coisa, ele foi num churrasco, uma festa, não me lembro quem. Ele chegou lá, quando ele viu a quantidade de carros bons e bonitos, tinha ele com um carrinho bem simples. Quem são essas pessoas? São corretores de imóveis. Eu falei assim, não, vou mudar minha profissão amanhã. Não quero mais mudar, vou ser corretor de imóveis. Essa profissão ela é realmente muito democrática, ela é interessante, mas você tem que ter essa vontade de fazer. Essa responsabilidade de crescer, de fazer um bom trabalho para seus clientes, uma vida longeva, profícua, né? Feliz. Eu vou confessar para você uma coisa, Asher. Eu vou confessar aqui para quem nos assiste. Eu não brincava com uma chave quando era criança. O meu sonho de criança não era ser corretor de imóveis, não, era ser piloto. Né? Eu queria ser astronauta, queria ser exatamente como qualquer criança. Chegou perto, já foi paraquedista, já foi próximo. Então, mas no momento em que eu decidi ser corretor, eu lembro bem claramente esse momento, devo isso ao meu primo, que me perguntou, por que você não vai ser corretor? Eu falei, boa ideia. E a minha decisão naquele momento, eu lembro claramente isso, a gente estava no carro, eu falei, boa ideia, mas já que eu vou ser corretor, eu vou ser dos bons. E ali eu assumi um compromisso comigo mesmo, de sempre estudar, sempre ser inquieto, sempre ser curioso e sempre estar entregando o melhor. Eu acho que se a gente não estou dizendo que eu seja uma regra, gente, pelo amor de Deus, mas se você tem esse compromisso com você mesmo, sucesso é consequência. Você vê, eu comento, é uma grande diferença da pessoa ser uma referência e ser invejado de alguma coisa, porque alguém vai na tua casa e gosta das coisas que você tem, não quer que retirá-las de lá, né? Mas ter um igual, você ser uma referência no mercado como você é, eu acho uma coisa fantástica, é um exemplo realmente a ser seguido. Você vê o exemplo do êxito, o exemplo da pessoa em si, né? Porque as pessoas às vezes vê o resultado e não vê a dificuldade que foi aquilo. As horas de estudo, não é isso? As pesquisas que foram feitas, doações, quanta coisa você deixou de fazer para que pudesse cumprir o compromisso. Houve uma vez na minha vida, só para brincar também, que um cliente me contratou para resolver um processo que eu estava tendo de tomada de um bem que eu estava perdendo, e eu consegui resolver para ele em um dia. Com as pessoas contadas, foi a cartório, levantei a documentação, tudo, e consegui. Ele estava perdendo realmente uns imóveis que passariam de 700 mil. Eu lembro no final, eu cobrei dele, acho que foi R$7.000 de honorários para resolver. Ele falou, não, mas você não vai cobrar isso, já resolveu em 1 hora? Eu falei, não, estou te cobrando pelos 32 anos que eu estudei para ter capacidade de resolver isso para você em 1 hora. É exatamente isso. O corretor que faz um leilão negativo de honorários, ele está queimando a ele e a profissão inteira. É verdade. Se você é procurado porque cobra barato e mal, muda de profissão. Você é um leilão negativo. Daqui a um dia é zero para todo mundo. Outra coisa, se você está fazendo leilão, significa que você não está agregando valor. Sim. Começa por aí. Hoje, por exemplo, hoje de manhã, logo cedo, eu tive uma reunião com um cliente e falei para ele, eu não estou aqui para te cobrar uma comissão. Eu estou aqui para agregar a valor à venda do teu imóvel. Essa mudança de prisma, ela é transformadora. Primeiro que ela envolve
comprometimento, seriedade, responsabilidade por uma entrega para o cliente, não para o imóvel. Não vendo imóvel. Olha que interessante, você comentou sobre o seu contrato de opção de venda, né? Esse contrato. Você não fez nada ali que seja diferente do que o mercado já exige. Mas só de colocar isso claro, materializado, já muda. Na realidade, é uma obrigação de todos. Não mudou nada. Transparência. Transparência. Sabe? Eu não preciso. É engraçado que hoje a gente está vivendo um momento estranho na sociedade, né? As pessoas precisam parecer honestas, né? Uhum. Mas ser honesto está perdendo valor. Na realidade, eu costumo ser um pouquinho diferente. A gente tem que ser honesto e parecer ser honesto. A ordem é essa e não invertida. A esposa de Júlio César não basta ser honesta, tem que provar que é todos os dias, né? Exatamente. Ô Alexandre, acho que nós estamos aqui nessa conversa, nós temos um assunto aqui para mais 2 dias, pelo menos, viu? Você é uma pessoa muito agradável, tem um conhecimento muito amplo. É muito bom estar aqui. E aqui. agrega muito para o mercado todo. Obrigado. Como profissional, como pessoa, sei que você dá várias palestras, vários cursos. Esse projeto seu do Catavento é uma coisa maravilhosa. É uma nova forma de entender o mercado, é uma nova visão, né, de como você pode agregar essas receitas de uma forma tranquila. Aliás, você está prestando um melhor serviço e está sendo remunerado por isso também. Né? Aproveitar o cliente que você já tem em arquivo, é fantástica essa ideia. Eu quero te agradecer muito realmente por esse tempo que você passou comigo aqui. Obrigado a você. Cresce, a todos. Obrigado a quem nos assiste. Viu? É uma honra estar aqui representando, porque de alguma forma eu tenho certeza que muitos têm a mesma ideia que eu e só não tiveram a oportunidade de estar aqui ainda. Claro, mas foram todos muito bem-vindos. Mas é muito bom. Para quem está entrando, assista a TV Cresce, o conteúdo que é entregue aqui é muito interessante. Tem profissionais e pessoas que estão agindo aqui para o desenvolvimento do mercado em que você atua. Então, recomendo muito que assistam. Muito obrigado. O trabalho é grande. E ainda bem que nós somos remunerados aqui por uma coisa chamada honra, que não tem coisa melhor do que receber isso, né? O nosso salário aqui é a honra, trabalhamos por isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não, realmente, eu me coloco à disposição, o Cresce sempre me recebeu muito bem, tem uma visão que eu compartilho, que é uma visão de responsabilidade, da meritocracia. Eu costumo dizer que a gente não está precisando de sindicato, porque o nosso resultado é o mais justo possível. Eu ganho bem porque eu trabalho bem e entrego bem para o meu cliente. E eu, sinceramente, eu nunca tive o cliente reclamar quando recebe o final, o produto da operação, a compra do imóvel, o pagamento da comissão, ele sempre está mais satisfeito e dando valor àquele que ele pagou. Eu quase estava terminando, mas me veio uma coisa na cabeça aqui, eu gostaria de abrir só uma outra discussão contigo. Nós estamos, durante a semana, em algumas reuniões, falando sobre a remuneração específica do corretor como sozinho, como solo, e ele numa estrutura de uma imobiliária e ele numa estrutura de uma rede. Certo. Nós fizemos 3 comparativos. E como você está nos 3 segmentos, né, eu gostaria muito de ver a sua opinião. Por exemplo, se o corretor trabalha com esse leilão negativo de honorários, 5, 4, 3, porque hoje é livre essa negociação. Sim. Ele trabalha com 3%. Agora, se você trabalha dentro de uma estrutura, de uma rede imobiliária, não são 5 ou 6% de honorários, que é o normal do mercado. Mesmo que ele ganhe menos, mas ele vai gerar muito mais de segurança com custo operacional menor e acaba sendo mais bem remunerado. Você está tendo essa visão aí? Eu tenho essa visão e, na realidade, vou falar sobre a Netmóveis. Eu sou um fã inveterado com a Netmóveis. Eu estou na Netmóveis porque eu acredito efetivamente na Netmóveis. Tá? E hoje eu posso te provar matematicamente que os nossos corretores eles ganham mais, não é pelo ticket, e sim é pela recorrência. É muito comum ver corretor que vende um mês e não vende no outro. Os nossos corretores na Netmóveis, eles têm uma frequência de sucesso nas negociações muito maior. Por quê? Primeiro, por estarem trabalhando em uma imobiliária e estarem trabalhando em rede. Ou seja, o cliente que ele entra, ele tem uma capacidade de atendimento muito superior, porque automaticamente ele já conta com o estoque da rede. Lá a gente tem na Netmóveis, foi inclusive uma ideia minha, uma coisa chamada Broker Site. O Broker Site é um site do corretor, como se ele fosse uma imobiliária, tá? Onde ele tem o estoque todo da rede. Ou seja, ele passa a ser hoje em Brasília, um corretor de 2.800 imóveis.
porque todo aquele estoque está com o telefone dele, contato dele, para entregar para o cliente dele. Mas é espelhado no site principal? Ou como é que na realidade, ele é um subsite abaixo do site da imobiliária, que está abaixo do portal imobiliário da Netmóveis. Então, esse estoque todo dá uma capacidade de atendimento para ele muito superior. Com isso, cria-se a recorrência. É uma ideia fantástica. É interessante porque a gente também teve uma discussão aqui um tempo atrás, de um outro colega que debateu conosco aqui, porque a tendência do mercado a médio prazo é você ter grandes redes que o corretor esteja dentro dela. E você vai ter uma base dos corretores tradicionais, que já tem um nome de mercado, que vão continuar. Aí você tem, se esses corretores mais antigos, infelizmente, foram morrendo, saindo do mercado, se eles não tiverem uma estrutura... Tomara que demore. Mas se ele não tiver uma estrutura jurídica, esse patrimônio vai embora. Sim. Então, as pessoas passam, as empresas ficam. Não é isso? Então, você tem um valor tangível desse negócio. Se você é pessoa física sozinha, acabou. Seus clientes sabem... Eu costumo passar lá para a minha equipe que é o seguinte, o corretor de imóveis ele é uma empresa. E quando ele se junta a uma imobiliária, ele cria uma grande parceria de duas pessoas jurídicas. Apesar de ele estar lá como profissional autônomo, ele é uma empresa, ele tem que cuidar da imagem, ele tem o site dele, tem a papelaria dele, ele tem toda a estrutura de atendimento, ele tem o CRM dele, que ele tem que cuidar como uma empresa. No momento que ele começa a se comportar, e é muito comum quando um corretor começa a realmente entender o processo e a responsabilização dele diante da profissão, ele se torna empresário. Pois é, olha, nós temos aqui, eu criei um projeto aqui já há quase 3 anos trabalhando sobre isso. Porque existe uma definição um pouco errada sobre CNPJ e o CRESSE físico. São duas coisas diferentes. Porque havia um entendimento de que se eu tenho um CNPJ, eu sou obrigado a ter um CRESSE jurídico. Não é verdade isso. A partir do momento que você tem seu CRESSE pessoa física, você está autorizado a trabalhar no mercado. Vendas, intermediação, avaliação, coisa tal. Claro, para você ser um avaliador melhor, você vai ter que ter um curso de avaliador. Muito bem. Você vai fazer um contrato melhor, você vai ter que ter uma estrutura jurídica melhor. Mas você está pronto para isso. Só que você não está preparado para o fisco de cá. Então, como é que você vende um imóvel, participa de um negócio e você entregar uma folha de papel com 15, 20 mil reais de comissão? Não existe isso. Você tem que ser uma pessoa jurídica. Então, você vai pagar 27,5% no RPA, em vez de pagar 6% como profissional. Nós temos aqui a estrutura nossa contábil, que cobra R$ 89,90 para ser contador do corretor. O que é isso? Não é nada. E você ter seu balanço, seu balancete... Olha o poder, veja bem. Olha o poder, olha a autoridade que isso gera. A formalização. A pessoa sai de um limbo fiscal, de um limbo financeiro. Porque é o seguinte, no momento em que ele tem essa pessoa jurídica, ele passa a existir por crédito. Sim, esse foi o problema que surgiu isso, porque no começo da pandemia, nós conseguimos algumas linhas de crédito com juros subsidiados. Os corretores chegavam aqui, você me dá sua conta, não posto de renda, não tem. Bancário, não tem. Então você não existe. Seu dinheiro é o quê? Não existe para a sociedade financeira. É um dinheiro obscuro, escondido? Não funciona. Então essa ideia de trazer o corretor para a legalidade. Para a formalidade. Agora, se depois ele quiser ter uma estrutura já pronta, de uma imobiliária, usar seu nome de fantasia, publicidade, só tirar o crédito jurídico. Está resolvido. Ou quiser vender imóveis retomados da Caixa Econômica, ou quiser fazer uma parceria com a Paupex, ou vender alguns imóveis do Banco Brasileiro, aí você tem que ter o potencial da carreira. Muda a história. O potencial da carreira imobiliária é impressionante. Eu conheço alguns corretores que trabalham para empresas. A empresa tem um corretor dentro de uma empresa. A empresa não é uma imobiliária, entenda. É uma empresa, um banco. Vamos colocar aqui um exemplo. O banco é mais fácil de materializar. Mas então, ele está lá para gerir o patrimônio daquela empresa, o patrimônio imobiliário. Ele controla a locação, ele sabe o valor do reajuste do aluguel, a valorização daquele imóvel. A gestão patrimonial daquela empresa está na mão de um corretor. Então, a dinâmica, a capacidade de permeabilidade do corretor de imóveis em vários setores da economia é impressionante. Isso é interessante. Você fala corretor de seguro com tanta segurança, né? Você não faz um seguro sem um corretor. Exatamente. Por que o corretor de imóveis não está assim? Né? A gente vamos trabalhar muito, nós temos muito a fazer para a próxima frente. A gente precisa provar para a sociedade o nosso valor. A gente precisa mostrar. E para isso eu costumo dizer o seguinte, os bons têm que se unir. Você que está aí, que é um
um bom corretor, um corretor honesto, que está comprometido com o seu cliente, una seus bons e repudie os ruins. Você conhece algum mau profissional? Denuncia o Cresce. Ajude o Cresce a limpar esse mercado. Porque quando você limpa o mercado, o teu nome sobe. É isso aí mesmo. Xande, então, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado muito a você, obrigado mesmo. Estou à sua mesmo. disposição aqui. Volte quantas vezes você quiser sobre algum tema. E logo, logo, vamos ter algumas palestras suas boas aí para a gente acrescentar e fortalecer nosso mercado. Conte comigo. Obrigado. Tá bom? Eu gostaria de agradecer, então, a todos que, de alguma forma, nos seguiram até aqui agora, tá? Entrem nas nossas redes sociais, curtam lá, dê o seu depoimento. Nós estamos aqui dispostos e muito afoitos para entender como é que o pensamento de cada um e, de alguma forma, aprimorarmos o mercado imobiliário com uma coisa estável, sadia, que seja bom para todos. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado pela atenção. Prazer te receber aqui. Muito obrigado. Obrigado.